A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos comentar o marco regulatório do controle social e da transparência que começa a se formar no arcabouço jurídico brasileiro, né? Com o advento da Lei de Acesso à Informação Pública, que foi outorgada pela presidente Dilma neste mês agora de maio, né, precisamente na semana passada, que passou a valer para todos os entes da federação, estados e municípios e para todas as entidades, empresas públicas, autarquias, federais, municipais, estaduais, fundações, empresas públicas. Nós podemos vislumbrar, e eu não quero aqui apenas ser otimista, apesar de ser bastante otimista, eu não quero apenas a título de um otimismo, eu quero simplesmente lembrar aos senhores e senhoras que isso compõe um verdadeiro marco regulatório, que eu chamaria o marco regulatório do controle social no Brasil. Não vamos esquecer que tudo isso começou com a Lei de Improbidade Administrativa, já de 1992, portanto, está fazendo exatamente 20 anos que nós temos esse aperfeiçoamento legislativo no Brasil, com a edição de várias leis. A partir de 2000, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limites nos gastos de estados e municípios em relação à arrecadação de cada um dos entes, né? Eu passei por cima, mas é bom lembrar que a Lei de Improbidade Administrativa já prevê desde 92, já foi utilizada nesse sentido, punição para o enriquecimento ilícito de agentes públicos, não é? Não só delitos contra a administração pública, contra o dinheiro público, mas o chamado enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Tanto a Lei de Improbidade Administrativa como a Lei de Responsabilidade Fiscal, num ambiente de exigência, de obrigatoriedade de informação pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, agora de 2012, nós temos um forte marco regulatório do que se espera que seja uma nova cultura política, uma nova conduta política dos agentes públicos no Brasil. Mas também não vamos nos esquecer a Lei de Transparência Pública, que obriga aos entes da federação a execução orçamentária, o orçamento disponível e a execução orçamentária para mostrar a qualquer cidadão, através da internet, como está sendo utilizado o dinheiro público. Não podemos nos esquecer, no campo não apenas, insisto aqui, eleitoral, que a lei do ficha limpa tende a ser um paradigma de uma exigência de que qualquer agente público, qualquer servidor público, fora mesmo do âmbito do legislativo, do mandato legislativo, do mandato executivo, mas também no judiciário, obedeçam a esses preceitos de inelegibilidade no caso das candidaturas, mas obedeçam a esses preceitos também, independente de serem cargos de concurso e não elegíveis, né? Vamos lembrar também agora, só para complementar o marco, 3 leis fundamentais que estão em tramitação no Congresso Nacional e que, uma vez aprovadas, vão definir um arcabouço jurídico, um marco regulatório muito eficaz para o combate à corrupção no Brasil, né? Que a primeira é a Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica, que está em tramitação, que responsabiliza não apenas as pessoas, mas a própria pessoa jurídica, não as pessoas naturais por crimes e delitos contra a administração pública, mas a própria empresa, a própria pessoa jurídica. É uma lei importantíssima, porque se fala muito no corrompido, né, no corrupto, mas não se fala no corruptor. E com isso a gente vai começar também a cercar a outra ponta, que é o corruptor. Não vamos esquecer também a segunda lei que está em tramitação, que é a Lei de Responsabilidade Civil do Estado.
que prevê reparação aos cidadãos por danos causados pelo agente de Estado. É uma lei muito importante para que não haja abuso de autoridade por parte dos agentes de Estado contra o cidadão, né? E, por fim, a lei do fim do foro privilegiado, que também está em tramitação, que acaba com o foro privilegiado para crimes comuns de matéria penal praticados pelos nossos políticos, sejam no Poder Executivo, sejam no Poder Legislativo. Portanto, com essas 4 leis, né, já em vigor, não é? Que é a lei da improbidade administrativa, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de transparência, do ficha limpa, e agora a 5ª lei, que é a lei da informação pública, de acesso à informação pública 2012, e mais essas 3 leis que estão em tramitação, o Brasil, sem dúvida nenhuma, terá um marco regulatório de verdadeira cidadania, de cidadania enquanto controle social, enquanto possibilidade de penalizar a má conduta do dinheiro público, a má conduta dos agentes públicos, eu diria de nível internacional, que não deixa nada a desejar a nenhum de outras democracias emergentes ou mais consolidadas do que a nossa. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.